Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nessa videoaula vamos dar continuidade à cinesiologia dos membros superiores, que a gente já começou na aula passada. Bom, na aula passada nós identificamos aí os ossos dos membros superiores e identificamos também os movimentos das articulações do complexo do ombro, e agora nós vamos analisar as outras articulações dos membros superiores que ficou faltando. Bom, vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui. A gente tem aqui do lado de cá do quadro um pedacinho do esqueleto axial, desenhado de azul, que é o externo e as costelas. E nós temos aqui desenhado de preto os ossos dos membros superiores, que são a clavícula, a escápula, o húmero, o rádio, a una, os carpos, os metacarpos e as falanges. Bom, na aula anterior nós já analisamos os movimentos das articulações do complexo do ombro, que são a articulação externo-clavicular, a articulação acromioclavicular, a articulação escápulo-torácica e a articulação do ombro, que é a articulação glenohumeral. Então ficou faltando para a gente analisar as articulações do cotovelo, a articulação do antebraço ou articulação radio-ulnar, porque é o movimento articular entre o rádio e a una, por isso o nome radio-ulnar. Vamos analisar também a articulação do punho, que é uma articulação um pouquinho mais complexa. Bom, vamos começar então pela articulação do cotovelo. Bom, a articulação do cotovelo realiza os movimentos de flexão e extensão. Então primeiro vamos analisar o movimento de flexão. O movimento de flexão é realizado pelos músculos bíceps braquial, que é esse músculo aqui, que é essa parte do braço. Ele é dividido em duas porções, que é a porção longa e a porção curta, mas a gente vai entrar mais em detalhes sobre como trabalhar uma porção e a outra, mais precisamente nas aulas de biomecânica. O importante é a gente saber, então, por enquanto, que os músculos que realizam a flexão do cotovelo são o bíceps, que é esse músculo maior, o braquial, que é esse músculo que vem logo abaixo do bíceps, que dá pra gente ver a beiradinha dele aqui do lado de fora do bíceps, dos dois lados. E a gente também tem o músculo braquiorradial, que é esse músculo grande aqui do antebraço, certo? Essa parte aqui do antebraço. Então esses três músculos em conjunto realizam o movimento de flexão do cotovelo. Vamos agora então ao movimento de extensão. O movimento de extensão do cotovelo, que ao contrário da flexão, é realizado pelos músculos tríceps e ancônio. O músculo tríceps é essa parte grande aqui, que fica atrás do nosso braço, certo? Que é dividido em três porções, que são a porção lateral, a porção longa e a porção medial. Assim como o bíceps, tem como a gente trabalhar cada porção de forma separada, mas também vamos deixar para ver isso mais a fundo nas aulas de biomecânica. E o outro músculo que trabalha no movimento de extensão do cotovelo é o ancônio, que é esse músculozinho pequenininho. Então a combinação do músculo tríceps e o ancônio vão realizar o movimento de extensão do cotovelo. Bom, vamos agora então para a próxima articulação. Vamos falar agora da articulação radio-ulnar. Bom, a articulação radio-ulnar é a articulação
do antebraço. Quais os movimentos que o antebraço faz? O antebraço faz os movimentos de supinação, pronação. Vou fazer com a mão de cá para ficar melhor. Então, se a gente gira o dedão para fora, a gente está fazendo um movimento de supinação. Se a gente volta o dedão para dentro, a gente vai estar fazendo o movimento de pronação. O movimento de supinação e pronação é muito parecido com o movimento de rotação do ombro. Só que no movimento de rotação do ombro, a gente vai girar a articulação do ombro aqui em cima. Enquanto que na articulação radioulnar, o ombro não vai mexer, que vai mexer do cotovelo para baixo. E esses dois ossos aqui, ó, o rádio e a ulna, que vão articular entre si. E quais são os músculos responsáveis por esses movimentos? Vamos ver primeiro o movimento de supinação. Quais são os músculos que realizam o movimento de supinação? O bíceps, que é o mesmo músculo que realiza a flexão do cotovelo, porque o bíceps ele vai fazer um esforço como se estivesse fazendo uma rotação do osso do rádio para fora, em combinação com um outro músculozinho pequenininho que é o supinador. O supinador ele vem aqui nessa parte, ó, bem debaixo do bráquio radial, bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então a combinação do bíceps braquial e o supinador vão realizar o movimento de supinação da articulação radioulnar. E o outro movimento, que é a pronação, é realizado também por dois músculos. Então, os músculos que realizam o movimento de pronação da articulação radioulnar são o pronador redondo e o pronador quadrado. O pronador redondo é esse músculozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Ele faz um esforço ao contrário do supinador e do bíceps braquial em relação à articulação radioulnar. Ele faz com que o rádio gire para dentro, fazendo esse movimento, certo? Em combinação com o pronador quadrado, que é um músculo parecido com o pronador redondo, só que mais curtinho e localizado aqui na parte mais de baixo. Ele vai aqui embaixo, aqui, ó, essa parte da articulação. Então a combinação do redondo maior, desculpa, o pronador redondo e o pronador quadrado realizam o movimento de pronação da articulação radioulnar. E vamos agora para a articulação do punho. A articulação do punho é um complexo formado por três pequenas articulações, que são a articulação radiocarpal, que é essa linha aqui entre o rádio e o carpo. Nós temos também a articulação mediocarpal, que é o movimento entre os carpos. E nós temos também a articulação carpometacarpal, que é o movimento entre os carpos e os metacarpos, sendo que o conjunto dessas três pequenas articulações formam a articulação do punho. A articulação do punho é capaz de realizar 4 diferentes movimentos, que são os movimentos de, então vamos imaginar que o punho, né, são os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. Então vamos analisar aí um de cada vez, né? Vamos aí então ao movimento de flexão. Bom,
os músculos que realizam o movimento de flexão do punho são o flexor radial do carpo, que é esse músculo aqui, ó, bem aqui no meio, né, nessa parte aqui do antebraço. Nós temos também o flexor ulnar do carpo, que é esse músculo aqui da beiradinha, ó, certo? E nós temos também o palmar longo, que é esse músculozinho que fica entre o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Então, bem no meio dos dois, a gente tem o palmar longo. A combinação desses três músculos realizam a flexão do punho. Vamos analisar então agora a extensão do punho. Quem realiza o movimento de extensão do punho são apenas dois músculos. O extensor radial do carpo, que é, na verdade, são os extensores. Então, corrigindo, são os extensores radiais. Extensores radiais do carpo, porque são dois, né? Então nós temos o extensor radial longo do carpo, que é esse músculo aqui da beiradinha aqui, ó, né? Essa parte que vocês estão vendo aqui do lado de fora é o bráquio radial, né? Que é o mesmo desse aqui. E essa segunda lista aqui que desce bem na beiradinha aqui do braço é o extensor radial longo do carpo. E esse outro músculozinho bem pequenininho aqui do lado, ó, insere quase junto, é o extensor radial curto do carpo. E nós temos também o extensor ulnar do carpo. O extensor ulnar do carpo é esse músculozinho aqui que sai aqui, ó, passa aqui, ó, tá vendo? E insere mais aqui perto da unha. Então, a combinação do extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e mais o extensor ulnar do carpo realizam o movimento de extensão do punho. Bom, a gente ainda tem os movimentos de abdução e adução do punho. Eu vou apagar aqui. Então vamos aí agora ao movimento de abdução da articulação do punho. O movimento de abdução do punho, que é esse movimento com a mão para fora, ele é realizado pelos músculos. Bom, então o movimento de abdução do punho é realizado pelos músculos flexor radial do carpo, né? Que é esse músculo aqui que a gente já viu, que é um músculo responsável também pela flexão do punho. Temos também os extensores radiais do carpo, que são esses dois músculos aqui da beiradinha responsáveis por fazer a extensão do punho. Temos também os extensores do polegar. Os extensores do polegar são esses dois músculos menorzinhos que saem um do lado do outro aqui, ó, em direção ao polegar. E temos também o abdutor do polegar. O abdutor do polegar é um músculo que eu não desenhei aqui, mas ele fica bem aqui nessa parte, ó. Ele puxa o dedão para fora. Imagina que tem um músculo aqui assim, ó, nessa parte aqui do dedo, ligando o rádio aqui na falange do dedão. Ele puxa o dedão para fora e também colabora no movimento de abdução do punho. Uma coisa engraçada é que no movimento de abdução nós temos flexor do carpo e extensor do carpo. Mas como que dois
músculos, um extensor e o outro flexor, vão fazer o mesmo movimento de abdução. É porque é o seguinte, apesar de um ser extensor e o outro flexor, os dois são do rádio, ou seja, os dois estão na parte externa da mão. São flexores e extensores que vão colaborar no movimento de abdução. Enquanto que no movimento de adução, nós vamos utilizar os flexores e extensores ulnares, né, do carpo. Porque quando a gente usa flexores e extensores do carpo, que são ligados aqui do lado do rádio, né, a gente vai fazer força para fora. Enquanto que quando a gente usa os flexores e extensores do carpo, porém aqui do lado da ulna, a gente vai fazer força com a mão para dentro, ao contrário. Vamos entender melhor agora falando sobre a adução. Então o movimento de adução do punho é realizado pelo flexor ulnar do carpo, pelo extensor ulnar do carpo e pelo abdutor do dedo mínimo. Então o flexor ulnar do carpo é esse aqui, né? Como a gente já viu nos músculos flexores do punho. E o extensor ulnar do carpo é esse aqui, né? Conforme a gente já viu nos músculos extensores do punho. Então, assim como na abdução, a adução tem um músculo flexor e um extensor que trabalham em conjunto para fazer o movimento de adução. E como a gente pode identificar, o flexor ulnar do carpo, apesar de ser um flexor, ele fica aqui mais do lado da ulna, mais do lado de dentro do punho. E o extensor ulnar do carpo, apesar de ser um músculo que faz a extensão do punho, ele está localizado também aqui na parte de fora, que é esse aqui, né? Ó. Então os dois em conjunto vão puxar a mão para o lado de dentro aqui do corpo, fazendo o movimento de adução. Em combinação com um outro músculozinho que não está desenhado aqui também, que é o abdutor do dedo mínimo, que fica localizado aqui nessa parte aqui, ó, que ele tem a função parecida com o abdutor do polegar, só que em vez de ficar no polegar, fica no dedo mínimo. Então vamos imaginar que esse músculo abdutor do dedo mínimo fica bem aqui nessa parte de fora, cujo qual, em combinação com o flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo, vão fazer o movimento de adução do punho. Nós temos também as articulações das falanges, mas as articulações das falanges envolvem, assim, os movimentos são flexão e abdução, né? A gente faz o movimento de flexão das falanges e abdução das falanges também. Mas o conjunto de músculo responsável por realizar esses movimentos é um conjunto muito complexo. A gente não vai trabalhar isso na musculação. Normalmente, quando a gente tem problema de músculos relacionados com movimentos dos dedos, a gente vai trabalhar exercícios de punho e até de braço para trabalhar uma melhora desses músculos aí que realizam os movimentos dos dedos. Bom, é isso aí. Hoje a gente viu aí o resto da cinesiologia dos membros superiores. Se você gostou dessa videoaula, clica em curtir aí, se inscreva no canal e até a próxima aula.